A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos a mais um dia dos Conectados com o Pai. No dia de hoje vamos falar sobre relacionamentos profundos. Deus ele nos criou, Deus ele nos chamou para ter relacionamentos profundos. A palavra de Deus lá em Salmo, número 103, versos 13 e 14 dizem assim: Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que nós somos formados, e ele se lembra de que não passamos de pó. Aprender sobre Deus é aprender sobre sua paternidade. Ele é o Pai perfeito e ele libera virtude para os pais da terra, nosso pai, nossa mãe, também serem bons. Algo maravilhoso sobre a paternidade de Deus está na sua compaixão e na capacidade que ele tem de perdoar, como também o seu desejo contínuo de nos ver crescer e amadurecer. Deus ele quer ver o seu crescimento. Deus ele quer ver o seu amadurecimento. O nosso Pai ele está muito mais preocupado com o nosso crescimento do que com o nosso conforto. Se necessário, ele vai nos disciplinar, porque ele não se conforma em sermos menos do que nós poderíamos ser. Quando nós não corrigimos os nossos filhos, estamos reforçando que eles não são tão importantes assim. A correção em amor, é uma mensagem de que o nosso filho é amado e valorizado. Jesus ele buscava relacionamentos profundos, e ele foi simples e profundo em todo o tempo em que ele esteve aqui na Terra. O projeto de Deus nunca foi simplesmente criar o homem, mas que o homem tivesse um relacionamento íntimo e consistente com ele. Quem foge da correção, foge do relacionamento profundo, foge do relacionamento pleno. O problema é que no tempo que vivemos, muitas vezes nos acostumamos a ter conversas superficiais, que não resolvem os dilemas do coração. Nós fugimos do problema ao invés de resolvê-lo. Deus Pai não age dessa forma. E os pais da terra, nosso pai, nossa mãe, e você, pai, também não deveria agir assim. O crescimento não habita no conforto, mas no confronto. Deus deseja que tenhamos conversas profundas, abrindo o coração para Ele e recebendo de sua vida. Deseja que os nossos relacionamentos também tragam essa cultura de verdade e intimidade. Vamos deixar para trás esses relacionamentos superficiais. Vamos pagar o preço pela verdadeira intimidade. Irmão, Jesus, ele nos chamou para relacionamentos profundos. E em relacionamentos profundos, eles não são marcados por momentos de conforto, mas por momentos de confronto. O amadurecimento, o crescimento, ele vem na correção, ele vem no confronto, ele vem na oposição. O devocional de hoje falou muito a minha semana, porque nessa semana eu tive alguns confrontos, eu tive algumas oposições, e por um momento, de verdade, sinceridade, eu pensei em abandonar o que eu estava fazendo. Por um momento, eu não aceitei a correção de Deus. É um testemunho meu. Essa semana, eu não aceitei a correção de Deus. Mas aí o Senhor tocou no meu coração. Eu orei e eu decidi aceitar a correção de Deus. E foi crescimento para mim. E foi amadurecimento para mim. Deus, ele me marcou, não pelo momento que estava tudo certo, mas pelo momento de confronto. E logo depois eu vivi uma experiência em que eu amadureci porque eu lembrei do momento de confronto e não no momento de conforto. A palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 11 dizem assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que está perto e nos rodeia, e com paciência vamos correr para a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo em que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esses versos 1 e 2 dizem que o nosso papel é que no meio das testemunhas a gente abandone todo o embaraço e todo o pecado e que a gente aceite a proposta que nos foi dada. E qual é essa proposta? Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que suportou a cruz e desprezou toda a afronta e hoje está sentado à destra de Deus. Mais para frente, lê em casa Hebreus 12, versos de 1 a 11. No verso 6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe como filho. Aquele que é filho de Deus, irmãos, ele é filho através da açoita, porque o Senhor corrige o que ama. O 7 diz: se você suporta a correção, Deus te trata como filho. Porque existe algum filho que o pai não corrija? Mas, no 8, mas se estáis sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. A palavra diz que aquele que não aceita a correção, aquele que não aceita a disciplina, não é chamado de filho, mas é bastardo. E a palavra no verso 9 diz: além do que nós tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e que a gente se reverencie, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Deus, ele estabeleceu o nosso pai e a nossa mãe aqui na terra, uma autoridade estabelecida por Deus, e nós devemos ser sujeitos à disciplina, à correção, porque Deus instituiu como autoridade, e aquele que honra a autoridade de Deus é honrado por Deus. Deus, ele observa se você tem honrado as autoridades aqui na terra. Deus observa se você tem aceito a correção, a disciplina. No verso 10 diz: porque aqueles, na verdade, por pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que Jesus quer dizer é que se a gente obedece o nosso pai e a nossa mãe, que é uma autoridade só por um pouco de tempo, e que eles nos disciplinam conforme eles bem entendem, imagine como seremos honrados se nós nos sujeitarmos à correção e à disciplina de Deus, porque o nosso Pai, ele nos corrige segundo o que ele acha que é bom, mas Deus nos corrige para o nosso proveito e para sermos participantes da sua santidade. E o verso 11 diz que toda correção no presente não parece ser de gozo, não parece ser boa, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Irmãos, que a palavra de hoje possa entrar no seu coração. Reflita como têm sido os seus relacionamentos, não só com Deus. Na semana passada nós falamos muito do nosso relacionamento com Deus, mas hoje pense sobre o seu relacionamento com a sua família, com seu colega de trabalho, com seus amigos. Como têm sido os seus relacionamentos? Têm sido relacionamentos profundos, em que realmente há uma união, ou superficiais? Invista nos seus relacionamentos. Deus nos chamou para servirmos a pessoas. Ele pede que a gente o sirva na casa do Senhor, fazendo a obra, no nosso ministério, mas o principal
é que a gente sirva as pessoas. Deus ele está preocupado com pessoas, com o nosso relacionamento. Ele não nos chamou, Ele não nos criou para sermos superficiais. Então aceite a correção, aceite a disciplina. Agora um conselho meu como amigo: não bata a cabeça achando que você sabe tudo, que você acha que é o certo. Deus ele tem correção. Seus pais eles têm correção. Ouça a correção, porque no momento parece ruim, parece dolorido, parece coisa de tristeza, mas no futuro é um fruto de justiça. Que a palavra do Senhor esteja sobre você no dia de hoje e que as bênçãos do Senhor repousem sobre você e sobre a sua família no dia de hoje. Creia nisso, porque eu creio que o Senhor vai repousar a graça e a paz dele sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.